Você gostaria de receber o Espírito Santo na sua vida? Tenho certeza que sim. Então, se você quer saber como, qual é a maneira, fique aqui conosco. Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Você deitou e dormiu. Está acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre ao Deus que tem te dado esta oportunidade maravilhosa. Sejam todos bem-vindos aqui ao Acordando para o Propósito, nosso programa diário de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã. Nós temos um encontro marcado aqui no Acordando para o Propósito. É um grande prazer poder ter você aqui nesta parceria, nestas manhãs onde nós meditamos na palavra, onde nós trazemos o ensinamento, mas também trazemos aplicações de maneira devocional, de maneira com que você consiga aplicar na sua vida de uma maneira bem simples, mas eficaz, até porque é a palavra de Deus aqui sendo ensinada para você. Eu tenho dito para que você faça a instalação do app. Como que faz a instalação do app? É muito tranquilo. Para instalar o app é Acordando para o Propósito. Então, para instalar o app na sua vida é simples. Primeiro, você tem que fazer a sua inscrição no nosso canal. 2, tem que ativar o sininho das notificações. 3, curtir. 4, compartilhar. 5, deixar o seu comentário. Então, veja, 5 ações aqui que vão ser bênçãos para a tua vida e também vai ser aqui uma oportunidade de termos a satisfação de ter você aqui nesta parceria do Acordando para o Propósito. Lembre-se que você pode convidar outras pessoas para poder participarem conosco aqui toda manhã. Nós estamos aqui orando, abençoando a sua vida, participando também desse momento aqui de interação que você pode através do chat, através dos comentários. Isso aqui para a gente é muito importante. Lembre-se que nós estamos aqui tratando sobre uma temática. Todo mês nós vamos ter uma temática sendo tratada aqui no app. Neste mês de estreia do app, nós estamos tratando sobre o Espírito Santo, um tema muito vasto. Eu diria para você que nós poderíamos estudar o Espírito Santo durante todo um ano e ainda assim nós não esgotaríamos. Então, quero aqui durante todo esse mês trazer breves reflexões, breves análises de alguns textos, de alguns aprendizados, de alguns ensinamentos que vão ser importantes para a tua vida. Então, se você instalou o app, coloca aí no nosso comentário, eu já instalei o app na minha vida. Significa o quê? Você já está inscrito no canal, você está comentando, compartilhando, já ativou as notificações e você já convidou outras pessoas também. Isso que é interessante aqui na nossa relação de nós multiplicarmos esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, que é um trabalho que eu amo fazer, que é estar aqui junto com vocês, podendo aprender e ensinar a palavra de Deus. É um compartilhamento e a gente vai construindo o conhecimento através dessa nossa relação. E hoje, você viu aí na nossa chamada, você viu aí no nosso início que eu falei assim: olha, você quer receber o Espírito Santo? Todo mundo aí, de repente, levantou a mão, mas deve ter ficado aquela dúvida: como assim receber o Espírito Santo? Será que eu não já recebi o Espírito Santo? Mas eu quero vir para uma linha aqui que nós não vamos tratar teologicamente esse tema, ok? Porque nós temos aqui algumas coisas sobre receber o Espírito Santo, sobre batismo com o Espírito Santo. Isso aí, ao longo do nosso mês, fique conosco que você vai ter alguns insights maravilhosos sobre isso. Mas, basicamente, quando nós falamos sobre receber o Espírito Santo, eu gosto sempre de pensar com quem está me ouvindo da seguinte maneira: veja, Deus, quando ele constitui o ser humano nesta terra, ele vai fazer o homem abarcando 3 dimensões, 3 aspectos muito importantes sobre a questão da humanidade: espírito, alma e corpo.
tá certo? Espírito, alma e corpo. O ser humano tem uma composição que envolve esses três aspectos, essas três dimensões: espírito, alma e corpo. E aí eu friso aqui para você a questão do espírito, porque nós estamos tratando sobre o Espírito Santo. Mas você já compreendeu que o homem, ele possui um espírito? Isso é, Deus soprou no homem o espírito. Então o homem tem na sua composição essa essência espiritual. E eu gosto de dizer que o espírito do homem tem um fator muito importante dentro desse cenário, porque através do espírito que Deus propriamente colocou no homem, há uma conexão do homem, enquanto ser natural, com Deus, ser divino, soberano. A divindade que nós encontramos no Deus todo-soberano, é possível haver esta comunicação com o homem natural através do espírito. A própria vida em si, ela tem uma ligação direta com este sopro de Deus na vida do homem. Então veja a importância do espírito. Anotou isso daí? Que o espírito tem um fator de conectividade, conexão, conectividade, interação, comunicação. Olha só que interessante. E aí você começa a entender, bom, então quer dizer que o homem ele é um ser tricotômico, espírito, alma e corpo. E Deus, ele é apresentado sobre os aspectos dos estudos bíblicos e até teológicos, embora a Bíblia não use essa nomenclatura de trindade, nós podemos ter a clareza que Deus ele é apresentado dentro do cenário bíblico como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha só que interessante. Não existe coincidência, né? A Bíblia ela é muito bem entrelaçada nos intentos de Deus com aquilo que nós podemos aprender nela. Então, quanto mais nós aprendemos a Bíblia, mais nós vemos os detalhes da mão de Deus conduzindo o homem, conduzindo a humanidade, conduzindo a história da humanidade. Então, essa ideia de pensar num Deus que é um Deus triuno, ok? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tem sim uma correlação com o homem nessa relação homem, espírito, alma e corpo. Então, nós pegamos a ponte do espírito como fator de conectividade entre o ser natural e o ser divino, e estamos agora pensando aqui, abrindo uma janela nesse pensamento em que Deus, enquanto triuno, ele possui o aspecto do Deus Espírito Santo. E aí, o que eu falo para você? Eu quero ler um texto aqui com você, para poder você ter uma compreensão. Um texto que, na verdade, você encontra ele em dois lugares, mas aonde eu pensei aqui para você, que é Lucas capítulo 11, a gente vai ler aqui do versículo 9 ao versículo 13. E aí eu quero que você preste atenção aqui, porque tem algumas palavras aqui que elas têm uma chave para nós entendermos e compreendermos. Porque a ideia é o quê? Como que recebemos o Espírito Santo? Tem aqui. Primeiro que tem como você entender como que recebe, e também tem uma maneira de você estar elencado dentro dessa possibilidade. E você vai compreender isso aqui, porque o texto ele vai deixar uma clareza na sua própria apresentação. Esse texto aqui do capítulo 11 de Lucas, você tem uma ideia, ele tem pareamento com Mateus capítulo 6. Então você vai ver que toda a ideia aqui desse contexto é Jesus ensinando acerca da oração. Aí você vai lembrar a oração do Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Então veja, é uma oração modelo, mas olha onde vai culminar essa oração modelo. Isso aqui que é interessante do texto bíblico, você vai ver como que a ideia de falar sobre o Espírito Santo, ela está em toda a Bíblia Sagrada. Quando nós pensamos que em toda a Bíblia nós encontramos, obviamente, a manifestação de Deus, mas também nós vemos a apresentação de Jesus Cristo e também a apresentação do Espírito Santo dentro desse cenário. Então, veja, Lucas, capítulo de número 11, a gente vai ler do versículo de número 9 até o 13, culminando no 13, para poder a gente entender aqui algo interessante, e depois a gente vai para a nossa oração. Então, diz assim, isso é Jesus dizendo, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão,
batam e a porta lhes será aberta. Versículo 10. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontrará. E aquele que bate, a porta será aberta. Você já começou a ver aqui um verbo que aparece com frequência? Então você já está entendendo. Aí o versículo 11. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhes dará uma cobra? Ou lhe se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Veja, esse é o versículo 11 e o 12. Agora o 13, que aqui está culminando no raciocínio do que está sendo explicado. Se vocês, apesar de serem maus, aí eu seguro aqui e explico para você. Por que essa ótica aqui? Vocês, apesar de serem maus, significa o quê? Nós, enquanto seres humanos, nós temos algumas necessidades, porque temos debilidades. Debilidades que foram ocasionadas por conta do pecado. Quando lá no Éden o pecado ele entra na vida do homem enquanto criação de Deus, vai ocasionar debilidade. Então veja, essas debilidades causarão problemas. Então o homem aqui, quando ele é falado, se vocês, apesar de serem maus, isso é, que vocês possuírem essa natureza pecaminosa que necessita da graça divina, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Olha só os verbos que estão aparecendo. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Está aqui fechado a ideia de hoje. Aqui é algo cirúrgico, certeiro. Qual o verbo que permeou aqui toda a nossa leitura, do versículo 9 ao 13? Pedir. Pedir é o verbo que norteia aqui o resultado de alguma coisa. E o mais interessante, que o versículo de número 13, ele traz tanto a ideia relacionando a ideia de pai para filho, quanto a concessão de uma petição. Então aqui eu já aprendi uma coisa interessante. Então quer dizer que uma petição feita ao pai, isso significa o quê? Tem uma condição de filho. Posso acessar o pai. Então eu posso ter a minha petição atendida. Veja, então você se encontra nesta posição de filho, diante de Deus, você se encontra nesta posição de filho? É uma pergunta que eu faço para você. Porque a posição, o status de filho de Deus é alcançado através de Jesus Cristo. E quando você alcança esse status de filho, você passa a ter direito a pedir. E quem pede ao Pai, recebe. Qual é a certeza que nós temos de que o que nós pedimos ao nosso Pai, nós receberemos? Pedir aquilo que está dentro da vontade do Pai. Então aqui Jesus está garantindo, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então veja que o acesso ao Espírito Santo não tem a ver com um cenário de meritocracia. Não tem. Então, o recebimento do Espírito Santo não é por uma ótica de meritocracia. É pela bondade e graça de Deus. Então, veja, ninguém pode dar o Espírito Santo para uma pessoa a não ser o próprio Deus. Se Deus não derramar o Espírito Santo, o homem não pode fazer isso. Você tem visto equívocos por aí, talvez? Pessoas que se dizem capazes de fazer o fogo descer. Pessoas que se dizem capazes de fazer com que haja manifestação do Espírito Santo. Engano, porque só Deus tem esse poder. Tanto a concessão para que uma pessoa receba o Espírito Santo, quanto para qualquer manifestação do Espírito Santo, vontade de Deus. Vontade e soberania de Deus.
Então, se você quer receber o Espírito Santo, primeiro, torne-se filho de Deus. E como que você se torna filho de Deus? Através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mediador entre o homem e Deus. Olha, só quem faz essa mediação é Jesus Cristo. Não tem como o homem alcançar o Senhor se não for por Jesus. Então, se você aceitar Jesus como Salvador da tua vida, você passa a ser o quê? Uma pessoa que tem as credenciais para poder receber o Espírito. Então, recebi, creio que Jesus é o Salvador da vida, creio que Ele é o Deus da minha vida. Agora eu passo a ser filho, literalmente. E quando eu passo a ser filho, eu recebo o Espírito Santo. E aí tem duas vertentes, nós vamos tratar, obviamente, isso depois. Mas aqui nesse cenário que nós estamos tratando, fala sobre o quê? Sobre petição, pedir. Lá desde o versículo 9, Jesus está dizendo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então veja aqui que há uma necessidade de relacionamento. Há uma necessidade de relacionamento. Isso aqui que você precisa entender. Há uma necessidade de relacionamento. Sem relacionamento, não é possível pedir. Só pode pedir quem busca relacionamento. Quem não se relaciona, sequer alcança essa possibilidade. Então, você que quer receber o Espírito Santo, precisa se tornar filho. Se você já é filho, você precisa ter relacionamento. E se você tem relacionamento, você tem liberdade para pedir. Pedir. Então, se você quer receber o Espírito Santo nesta manhã, se você quer que o Espírito Santo te conduza neste dia, se você quer que o Espírito Santo esteja na sua vida de maneira ativa, porque nós sabemos que somos templos do Espírito Santo, mas você tem se comunicado com o Espírito Santo? Você tem buscado essa conectividade que nós falamos aqui? Porque não é apenas ter a certeza de que você tem, mas você ter a certeza que você está se relacionando. Se você tem a certeza que está se relacionando com Deus através do Espírito Santo, você vai entender o que é pedir e receber e ser cheio do Espírito Santo. Eu quero agora abençoar a sua vida para esse dia, essa quarta-feira, dia 3 de janeiro de 2024. Uma maravilha poder estar aqui com você nesse dia, iniciando uma jornada. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está conduzindo a vida de muitas pessoas. Creia que se você pedir, Deus te atende e te concede o Espírito Santo. O Espírito Santo que é o divino educador, aquele que tem poder de ensinar a sua vida, tem o poder de ensinar e dar diretrizes para a tua vida. Amém? Curve seus olhos, sua cabeça e vamos aqui orar para que Deus possa abençoar o teu dia. Vamos orar ao Espírito Santo. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, nós queremos te agradecer. Queremos pedir a ti, Senhor, nesta manhã, nos conceda o Espírito Santo, de maneira que ele possa nos conduzir e nos direcionar. Senhor, neste dia nós declaramos a necessidade de que teu Espírito esteja em nossas vidas, para que teu Espírito possa, de fato, iluminar a nossa mente, iluminar os intentos dos nossos corações, para que nós venhamos ter um dia produtivo, um dia de concretizações de promessas. Por isso eu quero entregar a vida de cada um que aqui nos acompanha, Senhor. Toma a vida dos teus filhos, das tuas filhas e faça a tua obra na vida deles. É o que eu oro e desde já te agradeço em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pessoal, foi um prazer estar aqui com você mais um dia. Lembre-se, se você não é inscrito, se inscreve, ative as notificações, curta, compartilha e deixe seu comentário. Um forte abraço para você que está acordando para o propósito.
e até amanhã, querendo Deus.